O período de gestação das girafas varia entre 13 e 15 meses e o filhote nasce com até 1,70 m de altura. Eu sou Felipe Rigon e esse é um unboxing da Casa do Cubo. E esse aqui é o Mix-Up Cube, design do Oscar Van Deventer, produzido pela Witiden. Ele é bastante grande, aqui um 3x3 para comparar o tamanho. E à primeira vista, ele parece ser um 3x3 normal. Ele faz giros de um 3x3 normal, mas ele tem um giro secreto. Se você faz um giro de 45 graus da camada do meio, você consegue fazer giros das camadas externas. Bem legal. Esse aqui é um cubo que eu sempre quis ter e confesso que minha primeira impressão dele não foi muito boa. O giro dele é bem ruim. O giro ser duro não é um problema, porque esse aqui não é um tipo de cubo que você vai montar rápido. Mas essas travadas são bem irritantes. Às vezes a camada simplesmente não gira para o lado que você quer e aí tem que girar 3 vezes para o outro lado. Vamos embaralhar esse cubo aqui para ver como é que ele fica. Primeiro embaralhando como um 3x3. E agora fazendo os giros mix-up. Com esses giros mix-up, as peças que são centros vão no lugar dos edges e os edges vão para o lugar dos centros. Imagino que isso aqui vai criar um desafio bem interessante. Isso. Esse aqui é o Mix-Up Cube que eu comprei lá na Casa do Cubo. Vou tentar resolver isso aqui, já volto. Bem, eu voltei, mas o cubo ainda não está resolvido. Só queria mostrar aqui uma situação muito interessante que pode acontecer. Por conta do mecanismo mix-up desse cubo, que troca centros e edges, ele pode apresentar essas duas paridades que são características do 4x4, onde eu tenho só um edge para ser invertido e 2 edges para ser permutados. Eu ainda não faço a menor ideia de como resolver isso aqui, então vou quebrar a cabeça um pouquinho e já volto. Voltei, cubo resolvido. Deu bastante trabalho descobrir como resolver aquele caso de 2 edges trocados, mas pensei um pouquinho a respeito, entendi o porquê que aquilo aconteceu e aí eu consegui resolver. O cubo é realmente bastante divertido de montar, mas o giro dele me deixou um pouco decepcionado de fato. Como eu falei antes, algumas vezes ele trava bem feio e aí tem que girar no sentido contrário para conseguir fazer o movimento. E isso é bem irritante. De maneira geral, o puzzle é bem interessante, a solução dele é bastante divertida e é uma excelente aquisição para a coleção. Antes de você ir embora, deixa eu falar um pouquinho sobre a minha experiência com esse cubo enquanto você assiste uma solução nele. Sobre a compra na Casa do Cubo, absolutamente nenhum problema. Quando eu fiz o pedido, eu fui falar com o Felipe Yuri, que é o dono da loja. Ele respondeu todas as minhas dúvidas, foi bastante atencioso e assim que eu fiz o pagamento, ele já enviou o cubo no dia seguinte. O cubo veio bem embalado, sem nenhum problema. O único ponto negativo foi o frete, né, que eu achei meio carinho, só que isso não é culpa dele. Só que os preços da Casa do Cubo são bons, então no fim valeu a pena. A loja é recomendadíssima.
Sobre a qualidade do puzzle, eu falei antes que eu fiquei bem decepcionado. Ele é um cubo caro, então eu não esperava que o giro ia ser tão ruim. É claro que eu não esperava que o cubo girasse tão bem quanto um 3x3, né? Porque ele tem um mecanismo complicado, mas vocês viram que ele dava umas travadas bem nojentas que tiravam toda a diversão de resolver o cubo. Eu perguntei para alguns amigos que tem esse cubo, eu procurei vários vídeos no YouTube e nenhum outro mix-up pareceu ser tão ruim quanto o meu. Então pode ser que eu tenha dado azar e ter pego um cubo meio zoado. O que eu fiz então, eu desmontei o cubo inteirinho, eu lubrifiquei o mecanismo interno, eu percebi que algumas pecinhas tinham umas rebarbas, e até que bem feias. Eu lixei todas essas rebarbas, eu remontei o cubo e o giro já melhorou infinitamente. Isso tudo deu bastante trabalho, só que valeu a pena. O cubo ainda dá umas travadinhas de vez em quando, mas isso é de se esperar de um cubo desse tipo, né? Ele tem muitas peças meio quadradas, mas as travadas que ele dá agora são bastante aceitáveis. E resolver o Mix-Up Cube não é difícil. É fácil até restaurar a forma de cubo, e a parte mais difícil é realmente aquela paridade de trocar dois edges. Essa é uma característica de cubos que não têm centros fixos. Então, no fim das contas, não é difícil descobrir como resolver esse caso. A outra paridade, quando tem apenas um edge invertido, acontece porque é possível permutar edges e centros entre si. Então é só pensar um pouquinho a respeito disso também, que é fácil descobrir como resolver. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e aquela história de sempre, né? Deixa seu joinha, inscreva-se no canal, porque se tudo der certo tem bastante coisa ainda por ver. Até mais!